Olá, alunos. Bem-vindo à segunda competência de gestão de carreira. Nessa competência, nós vamos falar sobre a postura de vocês no processo de recrutamento e seleção, principalmente em dinâmicas e entrevistas. Antes disso, eu quero ressaltar, no entanto, que você deve olhar no seu material alguns pontos, como você ser o próprio gestor da sua carreira, como a questão da flexibilidade desse profissional que a gente espera no mercado e a diferença entre trabalhabilidade e empregabilidade. A empregabilidade gera-se um vínculo com a empresa e a trabalhabilidade, você vai desenvolver as suas competências, o seu chá, como um profissional aprendiz, sempre em constante desenvolvimento, ok? Vamos à entrevista. Olá, alunos. Nessa aula da competência 2 de gestão de carreira, nós vamos ter um convidado muito especial também, o professor Alexandre Nunes, que é doutorando em educação e consultor organizacional e meu amigo. Alexandre, me diga uma coisa, os alunos têm muita dificuldade como se comportar numa dinâmica de grupo, como estar bem numa entrevista de seleção. Me dê umas dicas da sua percepção geral, depois eu vou lhe provocar um pouquinho. Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a sua preocupação com esses temas que são de relevância fundamental para o processo seletivo. Veja, antes de comentar, de trazer algumas orientações, diferenciarmos o que é uma entrevista e o que é o processo de dinâmica de grupo. A entrevista é um momento em que o candidato ele vai relatar todas as informações que ele pôs no currículo. A entrevista geralmente é feita a partir do que ele relata no currículo. Agora, esse currículo vai ter voz. Então, ele está sendo entrevistado individualmente. Processo de dinâmica de grupo, esse candidato será posto em relação a outros candidatos e as relações interpessoais e as competências que são mobilizadas em grupo serão avaliadas. Então, nós conversaremos agora desses dois momentos distintos e que posturas ou posições serão relevantes para que o candidato realmente ele gere uma impressão positiva para o processo de seleção. É uma dúvida constante os alunos perguntarem: professora, eu devo ficar mais extrovertido, eu sou tímido na hora de uma dinâmica ou na hora de uma entrevista para parecer mais seguro? O que você acha sobre isso? É uma boa pergunta. Veja, então vamos começar com o processo de entrevista. Depois conversaremos um pouco sobre o processo de dinâmica de grupo. A entrevista, como eu falei anteriormente, é o momento em que o candidato vai estar frente a frente com o selecionador. Primeiro passo, eu parto de uma premissa que tudo que é espontâneo e natural se constitui com mais fidelidade e segurança. Então é importante que você não faça um tipo, não crie um tipo e se foque nas informações fidedignas que você venha agora a falar, comentar, uma vez que você pôs no currículo. Então, o que eu diria? Não tente criar uma expectativa para a empresa a partir do que você imagina que a empresa considera como sendo importante. Porque, de repente, aquilo que você está forçando como um personagem pode ser justamente o contrário. Então, eu sempre faço uma analogia não muito simpática, que as pessoas no processo seletivo são como objetos de vitrine. Alguns passam e dizem assim: vou levar esse objeto. Outros dizem: não achei interessante. Então, você está sendo ali, metaforicamente, um objeto de vitrine. Algumas organizações irão comprar, outras não. Agora, se você fica tentando imaginar qual o personagem que você vai criar para ser comprado, você pode até, de alguma forma, ser pego pelo justamente o contrário. Você deixando de ser espontâneo, que era justamente o perfil que a empresa gostaria, e você termina sendo prejudicado. Então, respostas fidedignas, seguras, fundamentadas. Uma coisa que eu percebo muito, Lorena, é que não basta responder. É preciso que você fundamente a resposta que você fornece. Então, por exemplo, exemplificando, como é que você se vê como um aluno, na sua escolaridade? Como é que essa dinâmica como aluno? Então, na entrevista você vai e encanta. Eu sou um aluno muito dinâmico, eu sou um aluno muito empreendedor. Ok, então me fale, fora a sala de aula, quais são as coisas que você faz que justifiquem esse dinamismo? Bem, e aí o silêncio. Então, vejam que você anuncia um perfil, cria uma expectativa no entrevistador e não sustenta. Então, se você não é esse perfil de aluno empreendedor,
que é um aluno que se limita exclusivamente à sala de aula, tenha cuidado com o que vai dizer, porque uma seleção analítica, ela vai querer saber os porquês e as justificativas de tudo que você disser. Então, se você não tem a competência desenvolvida, não simule. Isso, exatamente. Porque, na realidade, não é uma simulação. A gente tem que perceber a entrevista, tal como o currículo, numa outra aula que você teve, por sinal excelente, com o professor Silvio de Paula, falando sobre a questão. O currículo é um momento de expressar a minha realidade, o meu perfil profissional. E a entrevista é um momento para que eu fale desse perfil, agora que seja fidedigno. E quanto mais fidedigno, eu vou ter condições de realmente justificá-lo sem simulações, que é a palavra-chave que você coloca. Com certeza. Agora me diga uma coisa, na dinâmica, algumas pessoas ficam mais quietinhas, outras são mais atiradas. E o que você acha que a pessoa deve realmente colocar ali naquele momento? Se ela é tímida, ela deve colocar-se como tímida mesmo. Se ela é extrovertida, ela deve colocar como extrovertida. Ou tentar forçar um pouquinho para na dinâmica ser mais proativo e interagir melhor com as pessoas. Perfeito. Excelente pergunta, fico muito feliz pelo grau de complexidade, né, de importância e de relevância das suas questões. Veja que coisa interessante, não é? Agora saímos da entrevista, estamos em grupo e algumas questões serão feitas e você vai interagir não só com o entrevistador, como as pessoas que estão concorrendo com você. E eu gosto muito de metáfora, Então, por exemplo, você recebe, porque a metáfora ajuda a associar a compreensão. Você está em casa, uma visita chega, você está nos seus aposentos mais privativos. Quando você vai receber essa visita, você tende a arrumar-se. Então eu diria o seguinte, entre uma simulação que se distancia de mim e uma arrumação que fala melhor de mim, você pode pensar nessa perspectiva. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de expressão, eu não vou me colocar numa posição que eu tenha que dar um discurso ali, porque aí eu não vou segurar, eu não vou terminar bem. Eu vou anunciar essa pretensa necessidade de falar muito, eu não vou dar conta disso. Agora, entre um discurso e a omissão da fala, você tem que verificar o que é que você pode fazer, no melhor que você pode fazer, e tem que se posicionar de forma segura. E, Lorena, é só uma diferenciação. Como a minha formação é em psicologia, mostra a diferença do tímido e do reservado. O tímido, ele tem vontade, tem desejo, mas ele não consegue. O reservado, ele flui da forma dele, ele fala, se expressa, sem uma necessidade de não fazer um papel que não corresponde à realidade. Muito bom, Alexandre, muito obrigada. Está sendo esclarecedor, eu acho que por demais, e os alunos devem estar adorando também, como eu. Eu queria saber agora sobre aquelas perguntas capciosas. Chega na entrevista, está lá o candidato, fale sobre si mesmo. Muita gente trava. O que a gente deve fazer nesse momento? Ótimo. Veja, interessante que a gente tem que pensar. Estamos fazendo entrevista de emprego para emprego corporativa. Não é psicoterapia e não é conversa de mesa de bar. Então, alguns aspectos, eles não precisam ser postos. Por exemplo, acontece muito na minha experiência, pessoas que utilizam o processo de entrevista para uma terapia e trazem componentes de questões e conflitos familiares, questões e conflitos pessoais. Então, o que a empresa quer saber é o seguinte: traça um pouco do teu perfil, pontos que você consegue trazer fortes, pontos que você está em processo de desenvolvimento. Então, você não vai para uma entrevista falar mal de você, mas você pode dizer, por exemplo, um ponto forte, eu sou uma pessoa muito focada, mas eu preciso me disciplinar um pouco em termos de horário e estou trabalhando para isso. Porque se a empresa pergunta, ela quer ouvir. Se você se omite de colocar um ponto a melhorar, então não pense, mesmo que a empresa utilize na entrevista pontos fracos, pense nesses pontos fracos como pontos a melhorar. Então, se você diz, vou simular uma resposta agora que não é bem-vinda. Pontos fortes, eu sou honesto, sou trabalhador e sou obstinado por resultados. Pontos fracos, não tenho.
Ou sou perfeccionista. Ou então né? sou perfeccionista, Nossa, sou exigente. todo mundo é exigente, todo mundo é perfeccionista. Exatamente. Então você pode, até na resposta, deixar bem claro, eu diria até que esse ponto fraco seria um ponto a desenvolver. Estou trabalhando em relação a isso. Isso vai gerar uma segurança muito grande para a empresa. Isso vai mostrar que você tem uma consciência crítica de si mesmo, não se acomoda com os pontos que precisam ser melhorados e está em movimento de trabalho. E se conhece, né? A gente falou tanto sobre o autoconhecimento durante a disciplina e é um ponto realmente para a gente focar. Se eu não me conheço, então eu não me percebo, como é que eu vou me trabalhar? Exatamente. Tem uma outra pergunta que eu acho interessante que as pessoas param um pouquinho diante dela. Faça uma avaliação do seu perfil profissional no último emprego, no emprego atual. E aí a pessoa fala e depois você pergunta assim, me dê uma nota. Como é que você se sai de uma dessa, Alexandre? Perfeito. Eu vou usar e vou responder em termos de orientação, logicamente salvaguardando os contextos, e vou usar a matemática, né? Então, vou pedir emprestado da ciência matemática uma forma. Veja, eu trabalho muito com a questão dos extremos. Extremos para o inferior, extremos para o extremo superior. Então, eu sempre digo, Lorena, que entre um extremo inferior e um extremo superior tem um leque de possibilidades. Você se atribuir notas muito baixas, você está dizendo para a empresa, não me contrate. Você se atribuir notas no extremo da excelência, você está dizendo, eu não tenho mais o que aprender, eu sou perfeito. Então, calcula aí um 8, um 9, um 9,5. Agora, sempre é interessante você dizer, por exemplo, simulando mais uma vez, eu me dou um 8,5, um 9, mas em processo de busca de um 10. Ok, boa dica. Para a gente fechando essa entrevista que está tão gostosa, como é que as pessoas podem fazer, enquanto candidatos, para controlar um pouco a ansiedade, o nervosismo? Porque tem gente que tem as competências desenvolvidas para aquele cargo e chega na hora e não consegue realmente mostrar isso durante o processo de seleção, seja na entrevista, seja na dinâmica. Como controlar um pouco a ansiedade e o nervosismo? Perfeito. É muito relevante. Existe uma questão que nós percebemos que é a questão do amadorismo. Se eu estou no universo corporativo, o universo corporativo exige performance. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, de expressão, é importante que você faça realmente um treino, que você simule para você mesmo as possíveis perguntas que serão feitas, que você responda, que você peça, solicite alguém da sua família que faça um enquadre, porque existe uma lógica na política americana, nas corporações americanas, que o lema é treinar, treinar e treinar. Cuidado com o improviso, prepare-se. Não é? Então, eu sempre digo assim, você não deve ir com um script fechado, não é uma peça que você vai ter que fazer, mas você precisa se preparar para algumas questões e não ser pego de surpresa. Então, por exemplo, tem algumas pessoas muito ansiosas, então procure evitar falar mais rápido. Vá se controlando e fazendo justamente o contraponto. Se eu tendo a ser mais lento, eu tente acelerar um pouco. Se eu tendo a ser, no momento de tensão, mais rápido, eu vá me policiando e coloque assim, eu vou falar como se fosse para um estrangeiro, ele não entende bem o português, e criando formas, estratégias, para que essa minha performance apareça melhor, e se autocontrolando. Agora, você colocou uma coisa fundamental, eu preciso me conhecer. Eu não posso considerar que não há nada que não precise ser melhorado, ao contrário, é como na docência. Toda aula deve ser planejada, preparada e temos até que ter planos B, os planos contingenciais. Algumas perguntas, como você bem colocou, podem nos tirar do eixo. Então, quanto mais treinar, melhor. E você traz agora o plano B que a gente colocou durante essa disciplina. E como plano B, eu lhe pergunto, alguma coisa que você possa acrescentar que eu não tenha perguntado e deixe como dica final para nosso aluno? Ok. Vê só, o que acontece hoje nas seleções é justamente a busca de uma justificativa. Então, eu te pergunto, você tem um curso de inglês, por exemplo? Tenho. Qual é a importância desse curso? Qual é a relação desse curso para a sua performance profissional?
Não ter esse curso dificultaria em quê? Na sua performance. Então, existe hoje uma tendência de uma entrevista analítica. Analítica vem de decomposição, de análise, de questionamento dos porquês. Então, não basta que eu os tenha. Os currículos hoje, eles parecem mais reprodução em série. Todos. Você faz 6 meses em inglês, vai por lá, inglês básico. As informáticas todas são iguais, o Windows, Excel. Agora, qual é a relevância disso? Então, está preparado para perguntas do tipo por quê? E questões do tipo, por que eu deveria lhe contratar? Isso é uma pergunta que tem sido feita. Outra questão que tem sido feita também. Eu queria marcar com você um momento para você fazer uma apresentação em Data Show e se apresentar no nível pessoal e profissional. Então, ali está sendo avaliado o seu nível de criatividade, o que é que você vai selecionar como informação. E eu sempre digo, se é corporativa, é entrevista corporativa, eu já vi apresentações que a pessoa gastou muito tempo, ela fez até uma coisa interessante, criativamente, ela colocou fotos da infância, da adolescência e do momento atual, mas deu muita ênfase na vida pessoal. Então, traz uma trajetória enfocando a questão profissional de como você está, de como você gostaria de estar daqui a um certo tempo, para mostrar que você é uma pessoa em movimento. Ok. Alexandre, muito obrigada. A gente fica por aqui com essa aula, lembrando, esse profissional que o Alexandre falou, que nós conversamos agora, é o profissional proteano, aquele que tem flexibilidade, aquele que tem adaptabilidade, aquele que faz a gestão da sua carreira e aquele que tem o desenvolvimento contínuo como foco. Sucesso! Obrigado.